vamos lá, começando mais uma disciplina da nossa série de disciplinas espirituais. E hoje nós vamos começar as disciplinas relacionadas à alma. Então a primeira parte, as disciplinas mais internas, mais pessoais. E hoje nós vamos falar sobre a disciplina da mente. É complexa a capacidade do cérebro do ser humano. E esse é um assunto crescente, no meio da ciência. No cérebro existem mais ou menos 14 bilhões de células. E que isso não passa de uma sombra da grande complexidade. Pois cada célula emite milhares de ramificações conectoras, de modo que uma única célula pode estar ligada a 1000 células vizinhas. Olha, dá uma olhada aí. É fantástico esse teu cérebro aí, hein? Mas o que é interessante é que a cada dia também nós podemos ver computadores potentes, inteligência artificial e tantas coisas a cada dia a mais. Mas nenhum computador jamais será capaz de ter os pensamentos de Deus. Nem máquina alguma poderá entender o coração de Deus, ou executar a sua obra, executar a sua vontade. Mas o mistério que reside entre nossos ouvidos tem essa capacidade de entender a realidade. Pois foi criado com esse fim. O nosso cérebro, a nossa mente, ela não foi criada simplesmente para nos fazer existir, nos fazer entender. Não, mas é para que nós tenhamos a mente de Cristo. Faz parte de uma programação divina. E se alguém compreendeu isso muito bem, foi o apóstolo Paulo. Em Filipenses ele vai escrever assim, olha, em Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver algo de excelente ou digno de louvor, então você deve pensar nessas coisas. Cada um dos ingredientes que Paulo coloca é explicitamente positivo, verdadeiro, nobre, justo, amável, admirável, enfim. Ou seja, tudo desafia a exposição negativa. Cada ingrediente era e é uma sugestão de escolha pessoal. As nossas escolhas fazem toda a diferença no mundo. Todos nós podemos escolher uma programação mental que produzirá uma mente cristã. Ao considerar como programação de Paulo aquilo que deve afetar as nossas mentes, o peso muda, o rumo, os pontos positivos, as coisas se tornam diferentes. Agora vamos pensar em algo no contrário, como se fosse uma afirmação, uma determinação negativa. Então vamos supor que Paulo estivesse falando assim, olha, finalmente, irmãos, tudo que é falso, tudo que é ignóbil, tudo que é errado, tudo que é impuro, tudo que não é amável, tudo que não é admirável, tudo que não tem valor, ou seja, indigno de louvor, seja banido das suas mentes. Eu acho que assim talvez fica bem claro aquilo que nós devemos tirar. Primeiro ele fala o que a gente deve colocar em nossas mentes. Mas se a gente pensar no contrário, o que nós devemos tirar também fica bem claro. Não é que Paulo fosse ingênuo, porque ele conhecia o lado negro da experiência humana. Haja vista por ele mesmo. E veja o que ele escreveu em Romanos capítulo 1. Mas ele escolheu fazer tal alimentação de sua programação mental. Então temos que considerar como fundamental para o nosso cristianismo essa verdade. Uma mente cristã exige uma negação consciente. Uma mente cristã torna-se impossível sem a disciplina da recusa. Não é possível se você não tem a disciplina da recusa, daquilo que é ruim, é impossível ter uma mente cristã. Os efeitos da tecnologia nas crianças e adolescentes hoje, elas são devastadoras.
Temos uma diminuição na capacidade de atenção, diminuição do poder linguístico, redução da capacidade de abstração, homogeneização da vida adulta e da infância e da idade da criança. Então, todas essas confusões acontecendo ao mesmo tempo, e se quisermos ter mente cristãs, nós devemos expulsar algumas coisas de nossas mentes. E isso se estende não somente às redes sociais ou televisão, mas também ao que lemos, ao que ouvimos e daquilo que damos risada. Recentemente, né, teve o caso aí do comediante, né, do Léo Lins. E as piadas assim de cunho forte, o que é tido como humor negro. Mas eu entendo que ele tem a liberdade de poder falar aquilo que ele quer, até mesmo porque é uma piada. Mas é diferente eu entender que ele tem a liberdade de poder fazer a piada dele. Que aquilo talvez não signifique o pensamento dele, ou ainda que signifique, mas é uma piada. É uma forma de arte. E eu concordar e eu curtir aquela arte. São duas coisas totalmente diferentes. Eu entendo que ele possa ter a liberdade dele para expressar aquilo que ele acha que deve ser expressado. Outra coisa é eu gostar, é eu rir daquilo que ele está fazendo, que muitas vezes é ofensivo. Portanto, o conselho que fica para nós hoje é que nós, como cristãos, nós devemos saber administrar a nossa mente e tornar-se uma pessoa melhor aprofundada no caráter cristão. E aqui não é uma sugestão a ser um novo tipo de legalismo. Na verdade, há muita coisa de valor que nós precisamos entender. Mas eu estou apelando para quem tem o controle de suas mentes. No que diz respeito ao que entra e ao que sai. E aí você tem. As escrituras, elas mostram alguma coisa muito interessante. E a disciplina na nossa mente só pode ocorrer de acordo com uma profunda exposição às escrituras. Uma profunda imersão na palavra de Deus, acompanhada pela iluminação do Espírito Santo. Uma exposição que se coloca ao alcance dos cristãos, que são letrados e semi-letrados. Veja, Salmo 119, 97 a 100 diz assim: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Você deve guardar isso. Nunca poderá ter uma mente cristã sem ler as Escrituras, porque você não pode ser profundamente influenciado pelo que não conhece. Se você estiver cheio da palavra de Deus, sua vida, então você pode... a sua vida será informada e conduzida por Deus. Seus relacionamentos, a educação dos seus filhos, sua carreira, suas decisões, sua vida íntima, tudo isso será voltado à palavra de Deus. O caminho para uma mente cristã é através da palavra de Deus, não tem jeito. Uma vez que tomamos cuidado para que não venhamos a cair no legalismo, né? Mas uma coisa que era muito... parecia até mesmo legalismo, mas que tinha o seu valor, né? Quando eu era mais jovem, as pessoas sempre falavam assim: bons cristãos leem a Bíblia uma vez por ano. Todo cristão tem que ler a Bíblia durante um ano, tem que completar a leitura da Bíblia, tem que ler a Bíblia toda no ano. Em nenhum lugar da Bíblia nós vemos que a Bíblia tem que ser lida inteira durante o ano. Mas, fato é que há um benefício em você ler a Bíblia toda durante o ano. Eu sou uma pessoa que, eu sou, de certa forma, desorganizado. Eu sou bem desorganizado. Né? E com relação à Bíblia, eu acho que eu li ela inteira mesmo, assim, cumprindo o cronograma umas 2 vezes. Inteira, assim. Mas o meu costume, o meu tempo de ler porções, partes da Bíblia, isso eu sempre tive.
Outra coisa que nós podemos acrescentar à nossa disciplina da mente, o que nós podemos desenvolver, né, é o hábito de ler bons livros, de ler uma literatura cristã que vai fazer efeito, que vai trazer algo bom, bons livros. E aqui eu não estou falando, por exemplo, nossa, eu já trabalhei em livraria evangélica e, nossa, como tinha livro que era estranho, cara. Nossa, enfim, não vou nem citar aqui, mas tá. Mas livros bons, sabe? Por exemplo, e aí uns livros mais densos, né? Por exemplo, O Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Fantástico. Ainda sobre C.S. Lewis. Nossa! Crônicas de Nárnia. Sensacional. Para quem não sabe, Crônicas de Nárnia é cristão, tá? Se olhar com uma ótica cristã ali, você consegue entender muita coisa. Mas C.S. Lewis é fantástico as obras dele são. Ele escreve muito legal. Cristianismo Puro e Simples é um livro muito bom. O próprio livro Crônicas de Nárnia, entre outros. A.W. Tozer tem um livro chamado A Busca de Deus. É fantástico esse livro. Fantástico. J.I. Packer tem um livro chamado Conhecendo a Deus. Fenomenal. Vale a pena ler. Tem um livro muito famoso, muito conhecido, que chama O Peregrino, de John Bunyan. Inclusive, esse livro virou até filme. É um filme antigo e tal, tem uns efeitos meio estranhos, meio escrotos. Mas, assim, vale a pena a leitura, vale a pena assistir esse filme. É muito legal. Né? Então, encher a nossa mente de coisas que são realmente boas. Né? E aí, é absolutamente necessário que se faça um esforço consciente para nos submeter ao divino programador através da leitura da sua palavra. Precisa haver um suor santo. 1 Timóteo 4, 7, 8 diz: rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveitoso. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Comprometa-se a ler e estudar a palavra de Deus. E mais, leia grandes obras daqueles que partiram antes de você, antes de mim. E faça um compromisso com Deus. Sabe? Essas disciplinas pela qual eu faço esses vídeos, né, elas vêm desse livro aqui, ó, Disciplinas do Homem Cristão. Já é um livro meio antigo, né? E algumas coisas eu atualizo nele, algumas coisas eu mudo ele. Né? Ele fala para homens especificamente, eu procuro trazer isso que seja para todo mundo. Então, assim, boas literaturas. Beleza? Deus abençoe. Até a próxima. Até mais.